Top Entrevista. Muito bem, meus amigos, estamos de volta na segunda hora do Bom Dia Top. Conforme eu já anunciei na abertura do programa, hoje falaremos sobre hipnoterapia. A nossa convidada, aliás, deixa eu já agradecer de antemão aqui, vou até mostrar na minha câmera aqui, ó. Chega de fugir do medo, resgate sua confiança e promova o autoconhecimento. Vou ler com muito carinho, inclusive a doutora Karina fez aqui uma dedicatória, espero que essa seja uma leitura que lhe traga bons recursos, com certeza. Vou ler com muito carinho e vou tentar colocar em prática, viu, doutora, na minha vida, porque todos nós temos medos. Aliás, eu estava até falando em off aqui com a senhora, foi o tema semana passada, todas as quartas nós temos o nosso bate-papo com a Divan aqui, a doutora Maria José tem o quadro fixo, e a gente, olha só que coincidência, né, falamos sobre medo. Mas o assunto hoje, eu quero, quando me foi sugerida essa pauta, e eu falei, nossa, isso é muito interessante porque a gente ainda não tratou sobre esse assunto e há muito mito ainda. Tem gente que tem a imagem da hipnoterapia como aquelas apresentações ainda no final dos anos 90 na televisão, de hipnose, que a pessoa dormia e aí ela começava a ser questionada e soltava as coisas. E na verdade o assunto é muito mais amplo, a gente não pode ficar só nesse preconceito, né, doutora? Exatamente. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, espero nesse movimento poder contribuir um pouquinho justamente para ampliar essa consciência, né? De fato, um primeiro momento a gente tem essa imagem porque nós tivemos uma primeira entrada no nosso país desse processo mais de ilusionismo, né? A gente teve pelas grandes massas essa entrada de você experimenta uma cebola pensando que é maçã, né? Então a gente tem sim uma parte da hipnose, pensando em técnica, uma parte da hipnose que é voltada para entretenimento, mas como pelo nome a gente já entende que isso é para entreter e não para tratar, né? Então existe sim esse processo, mas ele é um processo muito distante da clínica, isso não tem nada a ver com o processo clínico. Dentro do processo clínico eu trabalho com a hipnoterapia, onde a hipnose é uma ferramenta para tratamento emocional, é totalmente diferente. Tá? E hoje, com o aprimoramento da técnica, né, como tudo se aprimora, né, com o aprimoramento da técnica, a gente tem uma característica muito mais assertiva de tratamento. Então, o que é a hipnose em si? A hipnose, quando a gente traz para um contexto do dia a dia, todos nós fazemos hipnose. Por isso, ela pode ser usada em clínica. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente está lendo um livro e fica ali absorto nas ideias, fica colocando a tua atenção no livro. Quando você está assistindo um filme e veja, quando você está assistindo um filme e se emociona, você sabe que aquilo não é de verdade, mas você foi acionado em emoções. Você já está em hipnose. Quando você está, por exemplo, fazendo um trajeto do A para o B, todos os dias você faz o mesmo trajeto, tá? Chega uma hora que a gente já sabe até os buracos da pista, né? Você liga no automático. Exatamente. Então, usando essa expressão do automático, que é algo que eu faço muito naturalmente, tá? E a minha mente é capaz de pensar algo enquanto eu faço outro algo. Então, eu estou dirigindo e a minha mente está ali arquitetando outras ideias. Isso é hipnose. Eu estou absorto, eu estou preso num ciclo de pensamentos, tá? Quando você está em clínica, então, no processo clínico, eu vou dirigir isso para tratamento. Então, por exemplo, você chega até mim e diz, olha, Karina, eu tenho um medo muito grande e esse medo me impede de alavancar minha carreira. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de colocar minha opinião. Eu sou inseguro muitas vezes para me posicionar. Isso. Eu vou tendo dificuldades que se somam em áreas da vida. E essas dificuldades chegam a ponto de algumas pessoas ficarem travadas. Exatamente, tá? E aí é que entra a hipnoterapia, então, para tentar fazer com que essa pessoa absorva essa pressão, entre aspas, de uma maneira mais tranquila. Na boa parte disso, né? Mas a gente acredita
que grande parte das dificuldades que nós temos na vida adulta são um somatório, uma construção que vem vindo a partir de tudo que aprendemos. Então, tanto eu como vocês, né, fomos criados por gente. Somos gente criado por gente. Todos nós temos pequenas coisas que, ao longo da vida, principalmente na infância, são situações que a gente não lidou bem. Situações, muitas vezes, que nos põem em risco, outras não, mas são um somatório de quem somos. E na vida adulta, quando somos testados no ambiente de trabalho, nos relacionamentos, nos ambientes em que vivemos, a gente tem que dar uma resposta para a vida. E essa resposta nem sempre está completa. Por quê? Porque o reservatório que a gente carrega traz ideias, crenças, convicções que nem sempre são suficientes para lidar com aquilo. Então, existem crenças limitantes. Por exemplo, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, eu não dou conta. Esse tipo de coisa... Eu não estou preparado. Exatamente. E às vezes você está. Sim, mas a percepção interna é de que eu não tenho esse recurso. E toda vez que eu tenho uma percepção de que eu não tenho esse recurso, eu tenho uma limitação real. Isso vai aparecer em algum lugar. Doutora, sendo bem objetivo, quando que a pessoa deve procurar uma terapia baseada na hipnoterapia? Em que circunstâncias ela pode, ela mesma, diagnosticar, nossa, tô precisando de uma ajuda? Olha, existem várias situações, né? Mas uma delas, quando você tem traumas que você carrega ao longo da vida, então a sua mente ela não sai daquele processo voltado para o passado. Você está no presente, mas a tua mente vive voltando naqueles medos e sensações de insegurança do passado. Então, traumas concretos, que pode ser violência, podem ser processos abusivos, podem ser vários tipos de processo que foram construídos ao longo da vida e isso te incomoda de alguma forma. Quando você percebe... Às vezes incomoda de tal ponto que na própria educação dos filhos existe o reflexo em cima disso. Você pode estar repetindo que isso. Às vezes, por exemplo, você sofreu um trauma na infância, um abuso na infância... E você tem tanto receio disso, com que isso aconteça também com os seus filhos, que você cria uma bolha, às vezes, que sufoca também. Isso, essa é uma das formas. Outra forma é a agressividade. Eu não consigo que ninguém toque em mim, eu não estabeleço relacionamentos de proximidade porque eu tenho medo, eu desconfio do outro o tempo todo, eu tenho uma tristeza constante. Existem várias formas da dor se manifestar em cada um de nós. Então, a ideia base é que se isso te traz sofrimento, não importa o nome que tem, se isso te traz sofrimento, precisa tratar. Se você está sofrendo de algo... Precisa tratar. Precisa tratar. E como que é feito, como que é esse tratamento, doutor? Olha, a ideia base é que primeiro a gente faça uma avaliação para entender se a pessoa vai ter benefício com esse processo. Mas o tratamento em si, em clínica, é algo muito tranquilo. Ele vem primeiro de um consenso, você precisa entender como funciona, se sente confortável, é traçado o tratamento e através de um processo de relaxamento, não é desligamento e nem dormir, isso não existe. Tá? O que existe? Um consenso, nós trabalhamos juntos e através de um relaxamento a gente acessa esse conteúdo que está num reservatório que todos nós temos, tá? É um reservatório que contém todas as nossas memórias, tudo aquilo que a gente viveu está dentro de nós. Nem tudo fica aparente, porque senão a gente enlouquece e não aprende nada de novo, né? Mas está ali. E quando há intencionalidade de tratar, nós vamos buscar essa feridinha e tratá-la. O que seria tratar? Veja, hoje, na idade adulta, todos nós temos uma potência que foi construída de recursos positivos, né? Toda a nossa maturidade ajuda essa nova leitura. E à medida que eu leio aqueles pontos que até então pareciam ruins ou que eu não tinha recurso para lidar, naturalmente a mente solta o que ela não precisa mais. E quando ela solta, esse potencial novo faz com que eu possa enxergar coisas que até então eu não via, porque eu estava preso na dor. Perfeito. Doutora, eu preciso fazer um intervalinho rápido aqui. Na volta, eu queria que a senhora falasse, evidentemente, até por uma questão de ética profissional, não vamos citar nomes, não é nada disso aqui, não é o propósito da entrevista. Mas situações onde pacientes, através dessas sessões, dessa experiência,
conseguiram superar seus traumas. Queria que a senhora desse alguns exemplos disso e outras coisas que envolvem exatamente o tema. Podemos continuar conversando? Claro, ótimo. Vamos fazer então um intervalo rapidinho aqui às 8h19 e na sequência a gente continua falando sobre a hipnoterapia com a doutora Karina Marcucci aqui no Bom Dia Top desta terça-feira. O pessoal pode mandar perguntas também, fique à vontade. Se você está se identificando, às vezes você fica com vergonha, fala assim, eu não quero me expor, não tem problema, você não precisa falar o seu nome, eu não vou citar o seu nome, mas se você está passando por uma situação parecida e quer tirar dúvidas, fique à vontade que a gente preserva exatamente a sua identidade, não tem problema nenhum. Voltamos em instantes aqui no Bom Dia Top. Estamos de volta aqui com o Bom Dia Top, nessa segunda hora desta terça-feira, dia 25, recebendo a doutora Karina Marcucci. Estamos falando da hipnoterapia. Tá chegando uma pergunta aqui, doutora, até a pessoa não quer assim se expor. Ela falou assim para mim o seguinte: eu às vezes tenho boas ideias no meu trabalho, mas fico receoso em colocá-las por conta de que achar que os meus superiores pensarem que eu estou tentando derrubar, enfim, pelo que eu entendi aqui, ela apresenta uma certa insegurança. Ela quer saber como lidar melhor com essa situação. Olha, é claro que existe um contexto aí que precisaria ser avaliado de uma forma maior e melhor, né? Mas a insegurança, ela diz muito de uma potência interna de não confiar em si mesmo, né? De não estar, muitas vezes, conectado ao todo. Top, o que ela pode fazer? Bom dia a todos os ouvintes uma das da formas Top FM. De a gente dar espaço para isso acontecer é chamar um superior mais próximo, em separado, e dizer, olha, eu venho percebendo através da minha prática que a gente pode melhorar isso. Como é que você vê essa situação? Então, abrir espaço sim para se comunicar, mas não no todo. Pegar o superior mais próximo, trazer ele para perto e expor as ideias, não como uma afirmativa definitiva, mas como uma ideia de fato, né? O máximo que ele pode dizer é não, mas o não ela já está sofrendo, né? Hoje ela já vive com o não de não testar. A gente debate muito isso aqui, doutora. Tem muita gente que fica com o receio do não. Esse acho que hoje é um dos maiores desafios, não só da psicologia, mas dessa geração que cresceu aprendendo a não receber tanto não. Isso. E aí esse não vou dizer que é um despreparo, mas como sempre ela foi, entre aspas, protegida, tem muito mais medo de encarar o não na fase adulta. Eu acredito que tem uma nuance importante. É quando você recebe o não como sendo para você. E nesse caso em especial é para a ideia. Né? Então, de fato, quando a gente traz para um mecanismo macro, né, maior, isso significa que a gente tem tentado criar nossos filhos de uma forma mais protegida. Isso a longo prazo faz com que eles não tenham muitas frustrações, né? Porque eles não tentam. Então, de fato, quando você cresce, isso, qualquer não passa a ser para você, que é muito do que nós estamos falando agora sobre essa pergunta. Se ela for com a ideia, com o superior, de que o não, se ela tomar um não, é para ela vai paralisar. Mas se o não for para a ideia, eles juntos podem aprimorar a ideia e talvez melhorá-la. Tá? Então, é sempre sobre o processo e não sobre si mesmo. Muitas vezes as pessoas confundem exatamente isso. Elas se desmotivam porque elas jogam toda aquela carga para si. E na verdade foi apresentada uma ideia que, através do debate de ideias, pode até ser aprimorada. Exatamente, ela pode ser palpável e aplicável ou não, né? Como tudo na vida. Quando você tem um relacionamento, por exemplo, dentro de casa, esposa e esposo, nem todas as ideias que surgem naquele ambiente são aplicáveis. Muitas vezes ela é muito boa para um, mas não é boa para outro. Ok, então o que podemos fazer? Conversar para chegar num consenso. Não é diferente do ambiente de trabalho. Agora, a condição é a seguinte: o quanto eu acredito em mim, o quanto em mim eu estou pronto para verbalizar a minha ideia. Né? Independente da resposta do outro. Porque de verdade você vai ter N sims e N nãos.
Perfeito. Doutora, eu deixei até como gancho no bloco anterior, que é a questão das experiências e da superação de traumas. Queria que a senhora exemplificasse. Por exemplo, nesse contexto que nós acabamos de dizer, tá? E eu não estou dizendo que é o caso do ouvinte, tá bom? Uhum. Mas a insegurança, ela pode ter uma raiz na infância. Muitas vezes, pais muito austeros, muito rígidos, que não dão espaço para a criança pensar e ser ela, testar experiências, faz com que nós deixemos de acreditar em nós. E tenhamos que seguir sempre um líder. Aquele que fala é maior do que eu. Essa é uma percepção que pode vir da infância, tá? Então, isso é tratável. Porque, de verdade, todos os modelos, os primeiros modelos que tivemos, quando fomos inseridos numa família, todos os primeiros modelos, pai e mãe, têm uma tendência natural de trazer pra gente uma percepção do que é verdade. Mas na vida adulta, não necessariamente isso combina. Então, muitas vezes a gente traz, nesse caso da insegurança, a gente pode trazer porque teve pais muito austeros, a gente pode trazer uma percepção de escassez constante, porque teve muita dificuldade na infância. Por exemplo, pais alcoólatras que perderam tudo quando você era pequeno, traz uma sensação de que eu preciso ter controle o tempo todo, de que eu não posso nunca curtir nem viver nada de novo, porque de fato eu não tinha essa condição, então se eu estiver fazendo isso, eu estou traindo essa condição. Dá para entender isso? Sim. Tá? Situações, por exemplo, onde eu reajo com muita agressividade. Então, a situação nem pede isso, mas eu estouro com muita facilidade. De repente, você está numa conversa, a pessoa pensa o contrário e você explode. Exatamente. Essa falta de equilíbrio emocional, ela pode vir, inclusive, de momentos em que eu não podia me expressar. Então, quando eu me expresso com ira, com raiva, e eu quero conter aquilo como sendo sempre o certo. Isso estraga relacionamento. Isso faz com que você perda as pessoas que você ama. E normalmente viva sozinho e não está conseguindo se conectar. Então, são conteúdos, veja, tudo que nós falamos aqui são pequenas nuances que fazem toda a diferença quando eu consigo regular. Por quê? Porque se eu não tiver inteligência emocional, eu não vivo no ambiente. E hoje nós somos o tempo todo convidados a viver com os outros. Para viver com o outro, você tem que ter habilidade social. Se você não tiver habilidade social, você não cresce, você não se desenvolve, você não tem uma boa família, você não desenvolve valores. Em cima disso, eu até queria debater rapidamente aqui a questão do nosso dia a dia hoje, o cotidiano. A gente está vivendo num mundo muito competitivo, muito concorrido, cada vez mais tecnológico, e há uma exigência do sistema para que você seja competente, eficiente e que faça cada vez mais coisas em menos tempo. Uhum. Então, o que a gente percebe? Que as pessoas, a gente debate muito isso aqui. As pessoas estão cada vez mais, entre aspas, escravas do trabalho e cada vez mais se afastam da família, das pessoas próximas, porque trabalha de 12 a 14 horas por dia. Porque não vai pensar que você só trabalha no seu horário ali que tá estabelecido. Você leva serviço para casa, você leva serviço para a hora do almoço. Às vezes um almoço você não almoça direito, porque você está respondendo pergunta no celular, né, do seu trabalho. Como lidar melhor e o que a hipnoterapia pode ajudar nisso? Então, o grande chamado de tudo isso é a gente voltar a se conectar consigo mesmo. Porque nós nos perdemos nesse processo. Grande parte das doenças que a gente recebe, emocionais, físicas e comportamentais, estão ligadas à cerne de eu me afastei de mim. E eu não sei o que eu quero. Eu só vivo. Eu só repito. Eu luto por sobrevivência. A gente tá ligando o piloto automático e nem percebe. Exatamente. Nós vivemos um loop hipnótico todo dia. Porque a gente só repete. Vive hábitos. Se você notar, desde a hora que você acorda até a hora que você for dormir, você tem hábitos naturais que se repetem. Só que esses hábitos, eles se somam em bons, ruins e neutros. E no somatório dá você e a realidade da tua vida. Então, se de fato a vida não tá boa, tem algo que precisa ser cuidado.
né? E precisa começar pela mentalidade, precisa começar como você pensa, porque de verdade, se eu todos os dias eu levanto e digo pra mim assim, eu não vou dar certo, não, mas eu não vou conseguir, não, mas os desafios são muito grandes, será que eu tenho recurso? Ou então você acorda às 5h30 da manhã e fala assim, nossa, vou ter que ir lá trabalhar de novo. Quando o trabalho, você faz essa frase e fala assim, nossa, isso não tá me dando prazer, opa, tem alguma coisa Exatamente. Errada. Então eu quero que você note, isso reverbera pelo dia e você se empurra para trabalhar. Então você não está sendo genuíno com você. É como se todos os dias você desse a si mesmo uma carga muito pesada e que no final do dia não te completa. Aquilo deixa de ser prazeroso e passa a ser uma obrigação. Exatamente. Agora vamos somar isso a anos, anos, anos e anos de vida. Possivelmente essa pessoa vai desenvolver, cada um a sua forma, mas dores emocionais ou que se reverberam no corpo. Então, de que jeito a gente sabe isso? Existem processos que não se... Você investiga na parte orgânica e não acha nada. Você vai no médico e ele diz pra você não tem nada. Mas você continua com dor de estômago, você continua com dor de cabeça, você continua com peso no corpo que você não consegue lidar, ansioso o tempo todo, a cabeça não para no lugar, você não consegue estabelecer ideias. Veja, tem um grito interno pedindo socorro. Olha para si mesmo. Então, esse é o primeiro caminho, principalmente para uma sociedade que tem que dar conta do todo. Enquanto você não olhar para dentro e cuidar de si mesmo, você não vai achar teu lugar. É como o veneziano está dizendo aqui, ó, pensamentos positivos atraem coisas positivas. E a gente pode falar o contrário também, né? Quando você está extremamente negativo, o negativo atrai, né? É a questão da energização, né? Então, a gente tem aí um contexto que precisa ser olhado com cuidado, né? Não é só pensar positivo. O positivo é importante, mas você tem que construir... e agir positivamente. Isso, você tem que construir caminhos que te deem essa condição de seguir uma vida que combina com você. Porque, naturalmente, o positivo vem. Se você está seguindo o teu caminho, o teu propósito, você está indo em rumo ao seu sonho, e aquilo que tem significado para você, porque para cada um de nós o significado é diferente de vida, né? Naturalmente você vai atrair o bom. Na hipnoterapia a gente trabalha para fazer esse processo de regulação emocional. Na realidade, a minha intenção com o processo terapêutico voltado para a hipnoterapia é justamente trazer esse equilíbrio para a pessoa, para que ela volte a se reconhecer como um ser humano que tem recursos positivos e outros nem tanto. E nos nem tanto aprimorar. É essa a minha ideia. Legal. O Clemente tá brincando aqui, ó. Bom dia. E a convidada já disse, eu vou aqui, positividade sempre. Que bom. Isso é legal, o pessoal vai se manifestando aqui. Tá chegando uma pergunta também aqui da dona Odete. Ela quer saber se toda essa carga que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida pode resultar até em doenças sintomáticas, como aquelas doenças mais graves, como câncer e outros tipos de existem vários estudos que hoje apontam sim para o câncer. Mas é claro que seria leviano da minha parte dizer que tudo é emocional. Eu acho que é uma somatória de fatores. Somatória. Tem a questão hereditária, tem a questão de qualidade de vida, alimentação, hábitos, comportamentos, e também tem o cunho emocional. O ideal é que a gente, num processo como câncer, tá? Se siga todas as orientações que são dadas no contexto da medicina tradicional, né? Mas que também se estabeleçam novas formas de lidar com a vida. Por quê? Nada impede você fazer o tratamento convencional, da medicina convencional, mas também um acompanhamento emocional disso. Exatamente. Tudo fortalece. A ideia é fortalecer essa pessoa que está passando pelo processo, né? Uhum. Mas existem N outros sinais antes do câncer, né? Existem N outros sinais. A ideia base e a pergunta que eu quero que fique, que ecoe para cada um, toda vez que você vai fazer algo, é realmente você se perguntar, peraí, mas eu quero fazer isso? Isso combina comigo? Isso é bom para mim? É bom para o outro? É bom para o todo? Se você consegue responder sim para as 3 perguntas, faça. Se você não consegue responder sim para as 3 perguntas, tem algo de errado. Perfeito. Doutora, em média, quanto tempo dura um tratamento? O que é ideal? O acompanhamento?
semanalmente? Como que funciona isso? Então, olha, o ideal, primeiro, é que se faça uma avaliação. Que é isso? Eu vou estar com essa pessoa, entender um pouquinho mais do somatório de vida, qual é a intenção, o que ele gostaria de tratar, e a partir daí é traçado o tratamento. Existem situações em que é possível tratar em uma sessão. Então, por exemplo, você tem um medo específico, você tem uma fobia específica. Olha, eu tenho um medo, eu não consigo entrar no elevador. Eu tenho medo de... Enfim, qualquer coisa. Escuro. Tá? De escuro, qualquer coisa. Esse medo em específico, se ele for algo que te acompanha ao longo do tempo e é sempre o mesmo, tá? É possível tratar em uma sessão. Por quê? Porque é um ponto específico. Agora, se você chega até o consultório e diz pra mim assim, Karina, eu tenho medo de gente, eu não consigo conversar com ninguém, tá? Eu tenho medo de escuro, eu tenho medo, enfim, e vou enumerando... Eu tenho medo de ter um relacionamento afetivo. Eu tenho medo de ter filho, eu tenho medo, enfim, de N coisas, né? Aí a gente precisa de uma investigação um pouquinho mais aprimorada para entender quais são as raízes que manifestam essa situação. Então, nesse caso, eu vou traçar um tratamento específico que é muito difícil dizer número de sessões, mas ele é relativamente mais rápido que a psicoterapia tradicional, tá? Por quê? Porque a psicoterapia tradicional, ela precisa de pequenas sessões com constância, de toda semana ou a cada 15 dias. Nesse processo mais direto na dor, eu trabalho especificamente no ponto de dor, tá? Nesse processo específico na dor, eu preciso menos sessões. 3, 4 sessões, normalmente são suficientes. Uma curiosidade agora do apresentador. Sim. Quais são os casos mais comuns que a senhora acaba lidando no dia a dia? Olha, é delicado dizer assim, mas a grosso modo, grande parte de nós vive atormentado pelos nossos erros. A gente, aquela necessidade de acharmos que somos perfeitos. Exatamente. Quando na verdade somos pessoas que estão aqui num processo de evolução. Mas a gente sempre tem a necessidade de atingir a perfeição, de sempre agradar, não ser desagradável, não ser criticado. É uma tendência a ter que se encaixar, né? E esse processo traz um sofrimento bastante grande. As pessoas estão sofrendo muito disso, né? Traz culpa, traz medo, traz raiva, mágoa, tá? Rancor. São processos emocionais que drenam a nossa energia boa. Então, quando você vai assumir... Viu, doutora? Desculpa uma parte aqui. Não estou dizendo para ninguém ser relaxado, esculhambar com a vida. Não é isso. Não. Mas, às vezes, também a gente ter esse excesso de preocupação em ser bom em tudo que faz, ou em ser perfeito em tudo que faz, também é ruim, né? A gente tem que procurar o equilíbrio. Isso, né? Você usou a palavra que eu ia usar. O equilíbrio, ele vem de pequenas ações em áreas diferentes que se somam no todo. Então é importante, em alguns momentos da vida, você aprender a olhar a vida de fora. Porque o que nos adoece, muitas vezes, é ficar mergulhado, sempre fazendo a mesma coisa. Muitas vezes dar uma parada e olhar o todo faz com que você faça pequenos ajustes que traz muito mais alegria, traz muito mais conexão, você consegue viver melhor com a tua família, você consegue ver teu filho crescer. Hoje a gente não vê mais os nossos filhos crescerem, a gente não sente o momento. Nós começamos falando isso, né? Eu acho que o vô e a avó vê mais o neto crescer do que o pai e a mãe. Porque a urgência da sobrevivência, ela fica gritando o tempo todo, né? Para que a gente socorra, a gente entregue, dê condições. Então, muitas vezes, há um excesso nesse processo. E aprender a hora de equilibrar, se dar a chance de equilibrar, pode trazer mudanças significativas para a nossa vida. Tem uma última pergunta aqui, 8h43. O ouvinte também pediu para não ser identificado, mas ele está falando sobre a questão financeira, que ele está com dificuldades financeiras, isso tem tirado o sono dele, tem tirado a calma, a tranquilidade, às vezes ele tem sido até sem educação no convívio em casa, com os companheiros, enfim, está abalando ele. Ele quer saber se a hipnoterapia pode auxiliá-lo. Olha, é compreensível que diante do medo da sobrevivência, porque o que é a falta de dinheiro? Falta
hoje é uma falta real. Ele tá dizendo até aqui, eu tô endividado e não tô conseguindo quitar as minhas dívidas. Isso tem tirado o meu tira o sono. Sossego, né? Tira o sossego. De fato, é um medo pela sobrevivência, né? Mas, enquanto eu estou ligado nesse 220 aí, né, da falta, eu não consigo encontrar caminho. Isso é importante. Por quê? Porque eu tô preso no looping de que eu não vou dar conta, de que eu não vou conseguir, de que o mundo tá acabando, de que eu vou ficar para trás, de que, enfim, entende? Esse processo faz com que você não enxergue caminhos. Então, é importante que a hipnoterapia é uma ferramenta, tá? Mas eu quero que essa pessoa em especial possa ter a condição também de entender que todos nós, enquanto seres humanos, passamos por oscilações. Tá? E elas não vêm à toa. Nem sempre a vida vai ser um mar de rosas, nem sempre a vida vai ser um inferno. Isso. E o que a gente pode tirar de aprendizado disso? Né? O que eu posso organizar para que isso a longo prazo não aconteça mais? Então, tomar as rédeas de volta. Não com agressividade, porque ninguém tem culpa de você estar endividado. Né? Ninguém tem culpa. E isso é muito comum no dia a dia de todos nós, né? Às vezes a gente desconta em que você tá com um problema, você desconta na pessoa. E aquele que de fato, se ele tá do teu lado, de alguma forma você o escolheu em algum momento, né? Então talvez escutar, aprender a dar espaço para outras atitudes possa voltar a somar. Dar aquela respirada, exatamente. Falar assim, ó, muita calma nessa hora. Tá? E é claro que se tiver disposto a tratar, veja, a hipnoterapia, enquanto ferramenta terapêutica, ela é uma ferramenta potente. Porém, é importante que a pessoa sempre tenha a abertura para tratar. Eu estou num momento em que eu não quero mais viver isso. Eu quero dar um passo além. Eu quero encontrar em mim recursos que me ajudem a me estruturar. Esse é o caminho da mudança. Eu falei que era a última, vai estar chegando pergunta aqui, não tem jeito. O Augusto pergunta... casos de ansiedade, é recomendável hipnoterapia? Sim, dependendo... Nós temos graus de processo em ansiedade, né? Mas a ansiedade é uma urgência do organismo. Você está vivendo um momento em que aquele processo precisa ser acolhido. Ou ela é uma pré-ocupação constante, ou ela é... Existem vários processos que disparam a ansiedade. A ansiedade e o estresse são casos típicos dentro do processo clínico. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu até poderíamos falar mais, mas infelizmente tem o tempo aqui. Mas não vai faltar oportunidade. E ela está me presenteando aqui com o livro Chega de Fugir do Medo. Eu vou ler com muito carinho. Resgate sua confiança e promova o autoconhecimento. Muito bom, leitura edificante. Obrigado pela visita e as portas da Top também sempre à disposição. Eu agradeço a oportunidade, espero ter podido aí esclarecer aquilo que nos propomos, né? E quem tiver dúvida e quiser saber um pouquinho mais, pode entrar e conhecer um pouco mais das minhas mídias. Eu sempre deixo material para que as pessoas possam ter conhecimento. Eu acho que esse é o elixir da vida, conhecer. Legal, um abraço a Elaine Cristina Félix, ao Ney Porto, o veneziano, muito boa entrevista, já deixa ela fixa igual a Maria José. Aí a gente precisa ver a agenda da doutora aqui, mas quem sabe a gente fazendo um encontro uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu não sei a agenda da doutora, mas é sempre... Esse tipo de assunto eu gosto muito de trazer, porque fazem as pessoas que estão em casa refletirem. Às vezes as pessoas estão com um problema e uma entrevista como essa dá o start. E a gente sempre acha que é só a gente que sofre, né? Exato, exatamente. Obrigado pela visita, viu, doutor? Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. 8h48, já voltamos com os destaques finais aqui do Bom Dia Top. Bom Dia Top! Top FM!